que aquilo que chegar para mim, que eu conseguir saber sobressair, eu quero sim compartilhar com o meu próximo, porque o próprio Jesus disse, né, de graça recebei, de graça vos dá. Então, eu gostaria de estar compartilhando tudo que eu aprender, tudo que eu for adquirindo de conhecimento, eu quero estar transferindo aqui para aqueles que têm sede, para aqueles que sentem vontade de ter mais acesso, mais profundo na palavra de Deus, venha também de estar crescendo na graça e no conhecimento. Isso para mim é muito gradativo. E eu gostaria de hoje estar inserindo o assunto escatológico. Nós vamos relembrar o que já vimos aqui sobre a morte, sobre o estado intermediário, sobre a ressurreição do justo, e eu coloquei muitos áudios aí sobre escatologia, e eu falei acerca de assuntos sobre o arrebatamento da igreja, né, que eu gosto bastante de estar falando sobre isso, mas ultimamente eu tenho falado pouco. Queridos, João capítulo 14, de 1 a 3, ele fala do arrebatamento, né? Porque Jesus, ele deixa claro que o arrebatamento da igreja é a maior esperança dos crentes, dos salvos. Todo aquele que nasceu de novo, que teve um verdadeiro encontro com Cristo, sonha, deseja e anela uma das mais ricas simbologias dessa união entre Cristo e a igreja é exatamente a ideia, a figura do casamento. E assim como todos os noivos e noivas desejam casar, desejam chegar ao dia do casamento, assim somos nós. Devemos anelar, devemos desejar que esse dia chegue o mais breve possível. Como diz Apocalipse, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu estou aqui, baseado nesse texto de João, capítulo 14. Jesus, ele fez várias promessas. Ele prometeu que iria responder nossas orações, que não deixaria os discípulos órfãos, que enviaria o Consolador. Jesus prometeu que deixaria sua paz. Jesus prometeu até que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faríamos maior ainda. Mas sem dúvida, a maior promessa que Jesus fez foi de vir nos buscar. Ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Hoje eu gostaria de estar falando sobre esse assunto, e eu quero pegar por base primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e vamos hoje falar sobre o seguinte tema: como será o arrebatamento? O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Só que hoje, com exclusividade, eu não vou bater tanto em cima na Bíblia. Eu quero ler apenas alguns versículos para poder trazer mais aplicação, né? Nós vamos ler o texto, né, e visualizar o profundo do assunto. Eu tenho dito aqui quase que diariamente que nós temos muitos novos convertidos que se converteram há pouco dia, que estão sempre ouvindo nossos áudios, e eu quero estar fazendo sempre que o possível, trazendo uma linguagem bem acessível para que todos sejam alcançados. Então eu vou evitar aqui temas difíceis, para facilitar a compreensão. Então hoje eu quero falar contigo desse texto, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Isso está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Deixa eu explicar algo aqui para você. O apóstolo Paulo, eu já disse aqui, ele era o maior teólogo que esse mundo já conheceu. Jesus foi o maior mestre, mas Paulo foi o maior teólogo. E Jesus, ele chamou esse servo de Deus, esse homem, esse apóstolo, não só para realizar as viagens missionárias, não só para pregar o evangelho a judeus, a gentios, mas também para escrever 13 cartas, ou epístola. E nessas cartas, ou epístola paulina, estão as doutrinas basilares.
né? E Paulo foi um instrumento de Deus para escrever sobre esses dois temas complexos, exatamente sobre a ressurreição e sobre a vinda de Jesus. Então eu quero aqui trazer para você ler comigo aqui, porque essa leitura vai ajudar na nossa compreensão. Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então essa palavra ignorante aqui não é o sentido de uma pessoa bruta ou estúpida. Não é isso. Paulo está dizendo, em outras palavras, que não quer que nós deixemos de conhecer. É como se Paulo estivesse dizendo: é necessário que vocês conheçam qual é o estado, a situação daqueles que dormem. E por que é que Paulo disse isso? Paulo disse essas palavras porque cada carta, cada epístola, cada assunto abordado por Paulo nas epístolas é um objetivo, nada foi por acaso. Então lá em Tessalônica, o que estava ocorrendo? Os crentes primitivos aguardavam Jesus naquela época, aguardavam Jesus vir naqueles dias. E o que acontece? Jesus não veio naqueles dias e começaram a morrer seus parentes, seus pais, seus familiares. E eles começaram a pensar que pelo fato de Jesus não ter vindo ainda e os seus familiares estar morrendo, eles pensaram que eles iriam perder a salvação. Então eles diziam assim: Jesus não veio, meu pai morreu, minha mãe morreu. Então Paulo, ele escreve esse texto para explicar. Por isso que Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês deixem de conhecer a verdade acerca daqueles que já dormem. E Paulo aqui está se referindo aos crentes, aos salvos. E eu já disse aqui que a Bíblia usa vários termos para descrever a morte, e um dos termos é dormir. Esse dormir aqui não está falando do repouso. Esse dormir aqui está falando da morte. Então Paulo estava dizendo: eu não quero que sejais ignorantes, que vocês deixem de conhecer a realidade daqueles que já dormem, já dormiram salvos. Por que, Paulo? Ele diz assim: para que vocês não vivam tristes, para que vocês não vivam como os demais que já não têm esperança. Então existem pessoas realmente que estão tristes porque não tem essa esperança da primeira ressurreição, da salvação, da vida após a morte, dessa vida que é eterna, que foi prometida por Cristo. Então Paulo escreve para aquela igreja, Paulo escreve para aqueles crentes, trazendo essa verdade: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. É como se Paulo dissesse assim: o seu parente morreu salvo, fique tranquilo, você não teme, não precisa temer, você não tem motivo para temer ou para entristecer. Porque Paulo, ele deixa... O que Paulo diz? Ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então a nossa confiança, a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Porque Cristo é as primícias dos que dormem. Nós falamos sobre isso lá no meu canal. Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. E Paulo deixa isso bem claro. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso, que Jesus morreu e ressuscitou? Aí Paulo vai dizer: também os que há em Jesus dormem, Deus o voltará a trazer com ele. Ou seja, na ocasião do arrebatamento ocorrerá. Os que dormiram em Cristo, que você lembra disso que eu falei sobre o estado intermediário, que não está mais no seio de Abraão, está no paraíso.
estão lá no terceiro céu, Paulo deixa bem claro: Deus os tornará a trazer com ele. Então, na ocasião do rapto da igreja, do arrebatamento, as almas dos salvos, aqueles que estão lá no paraíso, voltarão para a ressurreição. E é bom lembrarmos isso, não importa quanto tempo morreu, não importa a forma que foi sepultado, não importa, ele há de ressuscitar. Então, Deus o tornará a trazer com ele, está falando exatamente do salvo, dos justos, das almas, daqueles que estão lá no paraíso, que virá com Cristo para a ressurreição. O que ocorrerá nesse momento? Ele vai dizer no versículo de número 15, Paulo vai dizer assim: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Então Paulo estava deixando bem claro que não são palavras humanas, não são promessas humanas, não são promessas de homem. A nossa fé, a nossa confiança está baseada neste livro, que é inerrante e infalível. Nós falamos isso que quase que diretamente, porque podemos ensinar a palavra de Deus, porque ela é inerrante e infalível. Então a nossa confiança está baseada nas Escrituras. Não foi um sonho que alguém teve, escrever um livro, não foi uma revelação de um anjo que apareceu ali, e não, nós estamos falando baseado na palavra de Deus. Então Paulo diz assim: dizemos-nos, pois, isso na palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Ele diz assim, que nós que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o salvo, aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, não serão arrebatados antes que haja a ressurreição dos mortos. Então, antes que os vivos, os salvos, sejam arrebatados, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a ressurreição daqueles que já dormiram em Cristo, claro, já dormiram salvos. Então, por isso que Paulo diz: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, que os crentes, os salvos, justos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Lembra que eu falei sobre isso, que nem todos dormiremos, que nem todos vamos experimentar a morte? Haverá um grupo de pessoas que na ocasião do arrebatamento estarão vivos. E o que acontecerá? Paulo diz assim: não vamos preceder os que dormem, nós não seremos arrebatados antes que haja a ressurreição. Versículo de número 16, o que diz? Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é que vai descer do céu? O mesmo Senhor. Qual? Aquele que morreu por nós, aquele que foi à cruz do Calvário, aquele que pagou um preço pelo nosso resgate. Lembra que falamos isso? Enquanto Jesus diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Lembra que eu falei que esse preparar lugar, não é que Jesus foi preparar um conjunto habitacional para nós, não. Ele foi realizar duas obras. Primeiro, ele foi à cruz do Calvário, ele foi pagar o preço pelo nosso resgate, ele foi pagar o preço da nossa redenção. Aquela dívida que a humanidade tinha para com Deus foi paga na cruz do Calvário. Depois ele foi oferecer o seu sacrifício, o seu sangue ao próprio Deus. Eu disse isso, que Jesus ao mesmo tempo é a oferta quanto o ofertante. Ele é o cordeiro que é a oferta, mas ele também é o sumo sacerdote que é o ofertante. Então esse mesmo Senhor que morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, ele vai descer do céu. Como será isso? Primeiro Paulo vai falar de um alarido. Alarido fala de quê? De um barulho. Bem, é difícil explicar isso, mas eu vou tentar aqui explicar como que eu compreendo e como nós compreendemos. Com certeza, no céu, os patriarcas, profetas, os apóstolos, os salvos que dormiram estão lá, mas não sabem a hora do arrebatamento. Somente o Deus Trino que sabe. Somente o Deus Trino. Nem os anjos, Jesus falou que nem os anjos sabem. Então o que acontece? Na ocasião do arrebatamento, com certeza vai haver um toque de trombeta, em que os anjos compreenderão que aquele é o momento do arrebatamento. Então é por isso que fala de alarido, fala de barulho. Naquele momento chegou a hora, chegou o momento do arrebatamento. Aquele momento esperado. É como se as almas dos justos estivessem prontas agora. Será que é agora que vamos ressuscitar?
Aí ele diz assim, com alarido, com voz de arcanjo, porque o arcanjo é uma espécie de um anjo-chefe, um anjo principal. Então tudo nos leva a crer que esse arcanjo vai tocar essa trombeta, essa corneta, que não é nenhuma das 7 do Apocalipse. As 7 trombetas que são juízo do Apocalipse, aqui é o arrebatamento, é voz do chamamento. Então o que acontecerá? Haverá barulho, haverá voz, o arcanjo avisando que chegou a hora, chegou o momento, e haverá a trombeta de Deus que tocará, que soará. Eu não acredito que nós ouviremos, porque o arrebatamento será muito rápido. 1 Coríntios capítulo 15, vai ser muito rápido. Eu não acredito que o toque da trombeta vai ser muito rápido, vai ser um abrir e soar. O que acontece? Ele vai acontecer no momento do arrebatamento. E o que vai acontecer? Aí Paulo diz, os que morreram em Cristo, os que morreram salvos, aqui é a segunda fase da ressurreição do justo. A primeira fase foi Cristo, do grupo de judeus, lembra disso? Essa será a segunda fase. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Olha a imagem aqui que das almas dos justos subir, é como se voltasse aqui, tomasse aquele corpo de volta. É claro que isso é um milagre, não é algo, a ressurreição é um milagre, mas a terra vai dar conta dos seus mortos. E o que acontecerá? Versículo 17. Aí Paulo diz, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Que coisa gloriosa, que momento glorioso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Os salvos que já dormiram ressuscitam, e os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Encontrar o Senhor nos ares, nós vamos encontrar. Eu posso dizer assim, a igreja triunfando com a igreja militante. A igreja que já está no paraíso e a igreja que está na terra vai se unir ao mesmo tempo. Nós podemos ilustrar o arrebatamento como acontece na nossa cultura. O noivo vai até o altar e espera o momento da chegada da noiva. E o som de uma caixa nupcial, mas ela não passa direto para o altar, ela para no meio. E o noivo vem do altar, recebe a noiva e leva ela para a boda. Então o que acontece? Quando Cristo voltar, os justos que já dormem em Cristo Jesus vão voltar na terra, é como se tomasse de volta o seu corpo. E nesse mesmo momento, o salvo que estiver arrebatado, sobra esses 2 grupos de pessoas, mas não vão ter direto para o terceiro céu. Eles param na nuvem, porque Cristo está ali com os seres angelicais, e por isso que a Bíblia diz que depois nós que estivermos ficado vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram onde? Nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então depois desse encontro com Cristo, nunca mais nós nos separaremos dele. Eu quero inclusive aqui lembrar algo. Os discípulos passaram 3 anos e meio no ministério com Jesus, ouvindo seus sermões, os ensinos, as parábolas, vendo os milagres, viram coisas extraordinárias, pescas maravilhosas, multiplicações de pães e peixes, viram Jesus acalmar o vento, a tempestade, viram Jesus andando sobre as águas, mortos ressuscitando, coisas extraordinárias acontecendo. Mas depois eles viram o seu Cristo crucificado. Depois tiveram a alegria de ver novamente Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado. Mas 40 dias após a ressurreição, conforme Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, eles viram Jesus pela última vez. Quando Jesus foi recebido, quando ele foi assunto aos céus, eles sentiram com certeza um pesar no coração, porque Jesus ocultou o céu aos seus olhos.
eles foram separados. Então aqui Paulo garante para nós estaremos sempre com o Senhor, nós estaremos com Cristo para nunca mais nos separarmos dele. E que coisa interessante, que Paulo conclui esse texto dizendo assim, no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo para nós que essas duas doutrinas, tanto a doutrina da ressurreição dos justos, quanto a doutrina do arrebatamento da igreja, é uma mensagem de consolo, é de conforto, é uma mensagem de ânimo, de fé, é uma mensagem de esperança. É por isso que nós sempre dissemos aqui nos áudios que a esperança da igreja está no arrebatamento, na vinda de Jesus. A esperança da igreja não está no avanço tecnológico, a esperança da igreja não está na igreja, não está na política, a esperança da igreja não está na economia, não está nos projetos humanos. Claro que nós temos uma dupla cidadania, é claro que nós também somos cidadãos da terra, e é claro que nós fazemos uso dos recursos tecnológicos, é claro que nós também oramos pelo nosso governante, é claro também que nós somos cidadãos da terra, mas a nossa maior esperança está exatamente nesse evento que eu acabo de falar. É a promessa, quando Cristo vier nos buscar para levar nós para o reino da imortalidade. E nós vamos, meus irmãos, falar sobre estado eternos. Eu vou falar sempre nesse estado eterno, porque nós vamos estar no lugar onde não tem hospital, não tem farmácia, porque lá ninguém vai precisar de medicamento, não existe cemitério, porque lá não vai haver morto, não existe presídio, porque lá não vai necessidade de prender ninguém. Não vai haver menores abandonados, não tem violência doméstica, lá não tem político corrupto, lá não tem dores, lá não tem tristeza, lá não tem sofrimento, lá não tem deficiente físico, nem visuais, nem mentais. É um lugar de gozo, de alegria, é um lugar onde nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir esse áudio, meus irmãos, falando que quem participa do arrebatamento, de acordo com esse texto que nós lemos, primeiro, o próprio Cristo, porque não existe casamento se o noivo não estiver presente. Só a noiva chegou na igreja, será que vai ter casamento? Claro que não. Então, o mesmo Senhor descerá do céu, disse Paulo. Então, é imprescindível que o noivo vai estar presente. Jesus veio aqui, pagou o preço na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, e agora ele vem naquele momento, naquela ocasião, para buscar a sua noiva, a sua amada, a sua igreja, que foi comprada pelo seu sangue. Em segundo lugar, os seres angelicais, porque a palavra de Deus nos diz assim, com voz de arcanjo. E nós cremos aqui que esse arcanjo aqui está exatamente representando os seres angelicais. Naquele momento haverá o toque da trombeta dos seres angelicais. Então permita-me usar essa ilustração, os exemplos terrenos para mostrar realidade. Observe que quando a noiva entra na igreja, o noivo sai do altar e vem até o meio da igreja para receber sua noiva. Todos os olhares estão fintos, está todo mundo olhando o noivo, a noiva, né? Aquele momento, e assim, é como se os seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafim, estivessem ali naquele momento presenciando aquele momento maravilhoso, aquele momento glorioso. Em terceiro lugar, os que morreram em Cristo, os que morreram salvos, justos, que hão de ressuscitar em corpos gloriosos, incorruptíveis. Em quarto lugar, os salvos que estiverem vivos. Paulo diz, depois que nós que ficaram vivos, seremos arrebatados de encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a doutrina do arrebatamento da igreja não é uma invenção humana, não é uma doutrina, não é uma teoria criada
criada por teólogos, ou filósofos, ou pensadores. Ela está muito clara nas páginas seletivas da Bíblia, né? E eu estou sempre batendo nessa tecla, principalmente João 14, versículo 1 ao 3, né? Hoje falamos sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e amanhã eu quero trazer 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 até o versículo 59, eu quero citar de eventos que falam do retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja. E Deus está dando a você a oportunidade de fazer parte desse evento. Quando a igreja for arrebatada, 2 grupos de pessoas vão marcar a história: os desaparecidos e os que vão procurar os desaparecidos. Vai desaparecer o salvo da terra e vai desaparecer aluno da escola, professor nos hospitais, vai desaparecer médico, enfermeiros e pacientes. Nas indústrias, nas fábricas, vai desaparecer patrões, empregados. Nos coletivos vai aparecer motorista, e trocadores e passageiros. O mundo vai virar um caos, meus irmãos. Você decide se você quiser fazer parte dos que tiver desaparecido, ou se você vai fazer parte dos desesperados que vai ficar ligando, tentando fazer ligação, procurando pai, mãe, irmão, tio, vai ficar aqui procurando desaparecido. Essa escolha é sua, e eu quero dizer que hoje Deus está te dando oportunidade para você fazer a sua escolha, para você fazer a sua decisão. E o que eu faço para fazer parte desse grupo? Receba Jesus para fazer parte como seu salvador pessoal. Você precisa fazer 3 coisas necessárias. Primeiro, crer no Evangelho, crer na Bíblia Sagrada. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Terceiro, se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Quando acontece isso, acontece 3 coisas: você será justificado, regenerado e santificado. O seu nome será escrito no livro da vida, e eu não canso de dizer que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, para todos sempre, meus irmãos. Irmãos, vai ser coisa muito rápida, vai ser num abrir e fechar de olho, né? Um abrir e fechar de olho é 7 milésimos de segundo, né? A última trombeta vai tocar. Eu creio que em carne a gente quase não vai ouvir essa trombeta, né? A transformação vai ser tão rápida, vai ser 7 milésimos de segundo. Eu creio que nós vamos ouvir assim a trombeta, mas já com o corpo incorruptível, porque vai ser muito rápido, né? Na hora que ela começar a tocar, já acontece o harpazo, o milagre da ressurreição e o milagre da transformação. Então, meus irmãos, é bíblico isso, eu vou estar falando sempre. Amanhã eu estarei entrando com a segunda parte desse assunto, e eu quero que você creia muito, e eu quero que você faça parte também dos que vão estar sendo alvejado por esse milagre. Então, que Deus abençoe seu raciocínio, que você possa mesmo saborear essa palavra. Escute ela mais de 1, 2, 3, 4, 5. Escute o tanto que você puder. Preste atenção bastante do que está sendo falado, porque isso aqui, meus irmãos, é coisa que o próprio Espírito de Deus está mandando eu direcionar a cada um de vocês que estão acessando esse story, esse status, o áudio. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.